primeiros passos, as primeiras pedaladas, o antes e o depois de uma cirurgia que mudou completamente a vida de Júlia. A Júlia, ela teve uma sequela de paralisia cerebral. Ela tem uma lesão no cérebro, que essa lesão gera alterações posturais e motoras. Uma decisão da Justiça garantiu que o procedimento fosse pago pelo governo. Como o tratamento não existe no Brasil, Júlia foi operada nos Estados Unidos. Posso aconselhar a todo cidadão brasileiro que, na busca pelos seus direitos, jamais esmoreça, jamais desista. O programa de hoje também fala sobre o pagamento de licença-maternidade no chamado período de graça. Mesmo desempregadas, muitas trabalhadoras têm direito ao benefício. O Via Legal começa agora. O Via Legal de hoje começa com um assunto que interessa a milhares de brasileiros: concurso público. É cada vez mais comum casos de candidatos que se sentem injustiçados quando as vagas são preenchidas por funcionários terceirizados. Quem entende do assunto não cansa de repetir. Enquanto não houver leis que regulamentem esse tipo de processo seletivo, a enxurrada de ações judiciais não vai acabar. Foram 10 anos de estudo até que o objetivo fosse, enfim, alcançado. Você passar num concurso é você persistir. Carlos foi aprovado no concurso para a Polícia Legislativa no Senado Federal. É o concurso que eu esperei, né? É o concurso mais difícil do Brasil, seja para nível médio ou nível superior. E põe difícil nisso. 25 mil candidatos entraram na disputa por 25 vagas, ou ainda pela chance de compor o cadastro reserva. Carlos não mediu esforços e conseguiu. Passou no concurso, chegou até a fazer um curso de formação profissional oferecido pelo Senado Federal. Até treinamento com arma de fogo. E recebemos por esse curso de formação. Quer dizer, houve investimento do Estado, houve gasto público na capacitação dessas pessoas. Mas antes de ser nomeado, descobriu que as vagas tinham sido ocupadas por outras pessoas, trabalhadores terceirizados. Para frustração, né, desse pessoal que almejou esse cargo, que se esforçou tanto, nós não fomos nomeados. Na verdade, que existe ainda vagas. Ao final do concurso, nós éramos 71 pessoas aguardando a nomeação. Existiam 134 cargos vagos para policial legislativo, segundo o portal da Transparência do Senado. O jeito foi acionar a Justiça Federal, caminho escolhido por um número cada vez maior de pessoas que passam por situações parecidas. Foi o caso de uma candidata que disputou uma vaga na Universidade de Brasília. O edital previa a seleção de até 2 professores. Menos de 2 anos depois da prova, ainda dentro do prazo de validade do concurso, surgiram novas vagas para o Departamento de Sociologia. Apesar de ter sido aprovada em 3º lugar, a candidata não foi convocada. E ainda teve uma surpresa. Descobriu que a instituição iria realizar um novo processo seletivo. A universidade alegou que as novas vagas eram para outras disciplinas do curso de Sociologia. Afirmou ainda que a candidata não atendia a pré-requisitos para ministrar as aulas. Há uma vacância e quem vai definir qual é a área para abertura de concurso público é a unidade, mesmo sendo dentro do departamento. Mas não foi esse o entendimento dos desembargadores do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Para a Corte, a formação superior na área permite que a profissional possa dar aulas em qualquer disciplina dentro do departamento. Decisão que garantiu a posse da candidata. Segundo este advogado, discussões como essas só vão deixar de existir quando o país aprovar uma lei que regulamente os concursos públicos. O Poder Judiciário, através da interpretação e aplicação desses princípios constitucionais e administrativos, a partir desses princípios constitucionais e administrativos que tem extraído o direito à efetiva investidura. São decisões como esta que ajudam a manter a esperança e o otimismo de quem espera ver o nome publicado no Diário Oficial. Nós buscamos o apoio do Judiciário para alcançar esse objetivo e confiamos que vai dar certo.
Enquanto tem gente brigando por uma vaga no serviço público, há quem queira assumir 2 empregos no governo. Essa possibilidade existe, está prevista em lei, mas o servidor precisa seguir algumas regras. Para esses casos, uma atividade não pode, por exemplo, prejudicar a outra. As duas precisam ter horários compatíveis. Caso contrário, o candidato não é aceito. Veja na reportagem de Alessandro Moura por que essas normas ainda geram tanta polêmica. Há 5 anos, Thiago trocou Recife por Maceió. A mudança de vida e de cidade foi resultado de uma conquista. É que ele passou em um concurso público e assumiu uma vaga na empresa do governo que presta serviços de tecnologia da informação. O meu cargo atual de técnico, ele me dá uma flexibilidade de horário. Eu posso adequar a meus interesses pessoais da empresa, claro, as minhas 40 horas de carga horária semanais. E foi pensando nessas vantagens que o pernambucano decidiu se dedicar aos estudos e fazer um novo concurso, desta vez como professor. Era apenas uma vaga para o cargo no Instituto Federal de Alagoas e Thiago ficou com o 3º lugar. No Brasil, profissionais da área de saúde e educação têm o direito de acumular 2 cargos públicos. Essa condição está prevista em lei, mas o servidor precisa respeitar algumas regras. Professor e tiver um emprego ou cargo técnico ou científico também é possível, sempre atentando para a questão da compatibilidade de horários. E foi justamente neste último critério que Thiago encontrou resistência. A Advocacia Geral da União alegou que ele não poderia assumir a vaga de professor por uma questão de incompatibilidade de horários. De acordo com a orientação da AGU, o servidor que acumula 2 cargos não deve trabalhar mais de 60 horas semanais. No caso de Thiago, este limite seria desrespeitado. O advogado Marcelo Barros explica que a restrição tem um propósito claro. Justamente para resguardar o interesse público, que ele é precípuo, tá bom? Já que a gente sempre tem que atentar para a supremacia do interesse público em detrimento do particular. Impedido de tomar posse, Thiago decidiu brigar pela vaga na Justiça. E deu certo. Os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, aqui em Recife, entenderam que é sim possível conciliar os 2 empregos. No voto, o relator do processo deixou claro que nenhum dos 2 cargos exige dedicação exclusiva. Além disso, não há comprovação de que os horários seriam incompatíveis. Este advogado reforça que o caso de Thiago é pontual e que é preciso levar em conta a flexibilidade das funções. A situação dele é bem distinta. Ele vai exercer um cargo de técnico e, ao mesmo tempo, um cargo de professor, em que, somados, a carga horária final dele vai gerar em torno de 64 horas semanais. Por quê? Um professor, apesar de ter a carga horária de 40 horas semanais, ele não precisa ficar necessariamente as 40 horas dentro de uma sala de aula. Ele precisa ter um tempo para preparar material para dar suas aulas, precisa preparar provas, corrigir provas, exercícios, trabalhos. Com o respaldo da Justiça, Thiago comemora. Ele já assumiu a vaga de professor substituto no campus Palmeira dos Índios, município que fica a 100 quilômetros da capital alagoana. Foi muito rápido, tudo correu bastante celeridade, me surpreendeu também. E tive meu direito garantido, e consegui efetivamente assumir meu cargo. Passar no vestibular, mas por pouco ver o sonho de entrar na faculdade ser frustrado. Estudantes de Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul, tiveram que brigar nos tribunais para iniciar o curso superior. Mesmo sem o certificado de conclusão do ensino médio, os jovens conseguiram fazer a matrícula, mas terão de cumprir uma contrapartida imposta pela Justiça. Rayan está entre os milhares de jovens brasileiros que fizeram o ensino médio de forma integrada a um curso técnico. Pelas regras desse modelo de formação, o estudante deve passar por um período de experiência profissional, uma espécie de estágio obrigatório. Mas ele não teve esse contato com o mercado de trabalho e, por isso, ficou sem o certificado de conclusão de curso. Resultado, foi impedido de fazer a matrícula na Faculdade de Zootecnia do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. A gente foi avisado antes da realização das matrículas que a gente não poderia efetuar elas, de fato, pela falta do nosso estágio do curso técnico. A gente se sente impotente, assim, que não conseguimos nossos objetivos trancados por uma objeção tão simples de ser contornada,
a gente se sentiu bem frustrado naquele momento. A dificuldade enfrentada por Rayan está longe de ser exceção. Há pouco mais de 2 anos, o Via Legal mostrou uma situação parecida, que teve como personagem este jovem de Novo Hamburgo. Eu fiquei perdido, porque eu não sabia o que fazer, né? Eu esperava que desse tudo certo, que eu fosse começar a estudar no início do ano, daí vem essa notícia. No caso de Rayan, a surpresa foi ainda maior porque o curso de zootecnia é oferecido pelo próprio Instituto Federal, que mesmo assim exigiu o certificado de conclusão. Foi bem complicado, por causa que, querendo ou não, perderíamos 1 ano da nossa, do nosso estudo pela falta por eles não aceitarem. E a gente pensou, já que a gente já está aqui dentro, eles já nos conhecem, o que custa a gente pegar e já entrar sem nenhum problema, né? Para não perder a oportunidade de fazer um curso superior, o rapaz decidiu recorrer à Justiça Federal. E assim como ele, outros jovens que não fizeram estágio seguiram o mesmo caminho. O Ministério Público também entrou na briga e pediu nos tribunais que o Instituto Federal fosse obrigado a aceitar as matrículas de quem não tinha o diploma. A ideia não era que se fornecesse o certificado de conclusão de curso de ensino médio integrado aqueles alunos que não tivessem concluído o estágio profissionalizante. O que se buscava é que o Instituto permitisse a matrícula com base em outros documentos aptos a demonstrarem que eles haviam concluído a formação geral. Para garantir a mudança nas regras, o pedido foi apresentado por meio de uma ação civil pública. Nós entendemos que essa postura do Instituto estava cerceando um direito básico e fundamental à educação, que, no nosso entender, inclusive, é um direito humano fundamental, consagrado em diversas convenções internacionais, né? A Justiça Federal deu a sentença com base em uma súmula do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O ingresso na faculdade independe do certificado de conclusão do ensino médio, mas o estudante terá que cumprir o estágio durante o curso superior. O Instituto vai ter que aceitar esses documentos, seja o histórico escolar ou outra documentação idônea, que demonstre a aprovação dessas matrículas. É óbvio que a questão está sujeita a recurso, mas por hora, como houve uma antecipação de tutela no curso do processo, o Instituto já tem a obrigação de cumprir. O Instituto Federal do Rio Grande do Sul não quis se manifestar sobre a decisão, que ainda cabe recurso. Enquanto não há uma posição definitiva da Justiça, o estudante Rayan faz um apelo. A própria instituição poderia rever seus conceitos, pensar melhor no que eles, no modo de agir, vendo como eles nos trataram naquela época e vendo que eles ainda tratam do mesmo jeito os mesmos alunos que estão saindo de lá. Eu acho que eles poderiam rever o que eles podem fazer sobre esse assunto. Brigar por direitos negligenciados também tem sido o caminho seguido por mães que tiveram filhos entre 2004 e 2007. É que durante esse período, a licença maternidade foi negada a mulheres desempregadas que procuraram a Previdência Social. Hoje, o chamado período de graça já é reconhecido pelo Instituto, mas os erros cometidos no passado devem ser reparados. Gláucia trabalhava há 2 anos em uma empresa quando descobriu que estava grávida. A novidade, recebida com alegria em casa, veio acompanhada de uma surpresa. No 4º mês de gestação, a operadora de caixa foi demitida. É uma empresa que tem a mão de obra muito fácil, então, no caso, eles contratam muito. E é um trabalho, no caso, fácil de se treinar, então a mão de obra era sempre remanejada. E acho que foi isso que aconteceu. Toda mudança de gerente tinha uns cortes. E nesse corte eu fui. Mesmo grávida? Mesmo grávida. Na época, uma colega de trabalho lembrou que, mesmo desempregada, Gláucia tinha direito ao auxílio maternidade. O benefício pode ser solicitado a partir do 8º mês de gestação ou na data do nascimento da criança. Ela juntou os documentos e procurou o INSS. Chegando lá na agência, eu fui informada que não teria, que a empresa que teria que me pagar, porque segundo os cálculos deles, nesse período era para eu estar empregada
Então, eles decidiram que eu não tinha esse direito. A antiga redação do Decreto 3.048 previa realmente a necessidade da pessoa, da mulher, estar empregada para fazer jus ao salário maternidade. A razão dessa regra era a natureza do salário maternidade, que é substitutivo da renda, e se ela não estava trabalhando, logo não faria jus ao salário maternidade, e se ela foi demitida durante o período de gravidez, ela tinha estabilidade, então ela deveria acionar primeiro o empregador para ser reintegrada ao trabalho e aí sim fazer jus à percepção do salário maternidade. A norma do INSS, que não previa o pagamento de salário maternidade a mulheres desempregadas, foi questionada na Justiça Federal em 2004. 3 anos depois, o decreto da Previdência foi alterado e o chamado período de graça acabou sendo reconhecido. O problema estaria resolvido, mas um outro impasse tomou conta das discussões nos tribunais. Para o Ministério Público, as seguradas que tiveram o benefício negado entre 2004 e 2007 deveriam receber os valores retroativos. E foi exatamente assim que entendeu o Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Aqui no Rio de Janeiro, o INSS foi condenado a acertar as contas com milhares de mulheres que passaram o início da maternidade sem nenhuma renda. Mas os pagamentos não serão depositados de forma automática pela Previdência. Quem se sentir prejudicado vai precisar entrar com um pedido na esfera judicial. A conta deverá ser feita da seguinte forma: considerando que são 4 meses de licença, uma mulher que recebia em 2004 um salário mínimo de R$ 260 deveria ter sacado R$ 1.040. Este valor, atualizado pela taxa básica de juros, ficaria hoje em R$ 3.390,22. É uma importância que já é um valor maior, certamente vai beneficiar muita gente, mas que infelizmente vai ser pago somente através de uma execução própria. Eu esperava que o INSS tivesse um comportamento totalmente diferente. Poderia até questionar o direito, mas a partir do momento que ele foi vencido no direito, era de se esperar que ele procurasse o beneficiário e desse a ele o seu direito, evitando inchar a máquina judiciária, só que ele preferiu um caminho totalmente contrário. O INSS alega que é impossível fazer o levantamento de todas as seguradas que tiveram o auxílio maternidade negado naquela época. Realmente o INSS não tem condições, pelos sistemas informatizados que a autarquia utiliza, de cruzar os dados e saber exatamente quantos requerimentos houve, de quais pessoas que se encaixariam nessas situações. Teria que ser feita uma análise individual de cada um dos requerimentos, de cada um dos procedimentos. Só que o volume de requerimentos nas agências da Previdência Social, no estado do Rio de Janeiro, que é a abrangência dessa ACP, é enorme. Além de pagar os valores atrasados, o INSS terá de cumprir uma outra determinação. Pelo menos no Rio de Janeiro, a partir de agora, o salário maternidade não sofrerá o desconto da contribuição previdenciária. As seguradas desempregadas, salvo aquelas grávidas demitidas sem justa causa, e mesmo assim ela retinha um valor a título de contribuição para o regime jurídico da Previdência Social. Esse desconto pela adesão judicial é indevido. Quem entende do assunto garante. Ao longo dos anos, o país aprovou leis que passaram a garantir mais segurança e tranquilidade a mulheres que decidem ter filhos. Gláucia afirma que vai buscar o reconhecimento de direitos que um dia foram negados. Ela espera receber os valores retroativos do auxílio maternidade e já sabe como vai usar o dinheiro. Estudar. Pretendo isso, tentar fazer uma faculdade agora para poder melhorar de vida realmente. Essa é a minha intenção. Um direito meu, eu vou correr atrás. Um exemplo de luta e superação. Você vai conhecer hoje a história de Júlia, uma garotinha paulista que convive com as consequências de uma lesão no cérebro. Para garantir o melhor tratamento à filha, os pais não mediram esforços e até enfrentaram a união nos tribunais. A trajetória dessa pequena lutadora ainda não terminou, mas a partir de agora ela vai ser seguida com mais sorrisos.
Esses foram os primeiros passos na vida de Júlia, aos 5 anos de idade. O resultado de uma luta que acompanhamos desde Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, onde ela mora. A menina passou boa parte da infância em sessões de fisioterapia. A Júlia, ela teve uma sequela de paralisia cerebral. Ela tem uma lesão no cérebro, que essa lesão gera alterações posturais e motoras. Os exercícios são exercícios que ativam a contração muscular para que a Júlia ganhe força, e atividades funcionais como subir degraus, andar no andador, escalar o espaldar, para que ela desenvolva e aplique a força que ela ganhou em atividades funcionais que ela possa aplicar na vida dela cotidiana. Os pais contam que os primeiros sintomas da doença apareceram aos 8 meses de vida. Na época, ela tinha dificuldades para ficar sentada. A gente achava que estava tudo normal e que ela não sentava porque ela foi prematura, ela nasceu 34 semanas. Eu liguei para o pediatra falou, olha, comigo está tudo bem, vamos encaminhar para o neuro. E naquele dia mesmo o neuro nos recebeu, fizemos a ressonância e deu a lesão. Segundo os médicos, o tratamento mais indicado para a Júlia é uma cirurgia na medula. Mas para esse tipo de paralisia, o SUS não realiza o procedimento. Por isso, a família decidiu acionar a justiça para conseguir pagar o tratamento fora do Brasil. A gente fez uma consulta no Ministério da Saúde questionando se havia a risotomia dorsal seletiva para o nível 3, porque a espasticidade tem níveis, de 1 a 5, a minha filha é 3, e a resposta deles foi muito clara. Ele falou, olha, a gente realiza esse, sob esse código, mas não realiza para o tratamento do diagnóstico apresentado, que era a risotomia de a espasticidade de nível 3. O pai da criança explica que antes mesmo de iniciar a briga nos tribunais, também tentou a rede privada de saúde. Questionamos vários profissionais em N localidades, porque eles estão espalhados pelo Brasil, não são regionalizados, não são localizados num único centro. Todos eles foram unânimes quanto às suas competências. Conseguimos fazer isso sim para níveis 4 e 5, nível 3 não temos histórico. Partindo do pressuposto do não temos histórico, isso transformaria minha filha meio que numa cobaia. Segundo ele, o hospital que fica em St. Louis, nos Estados Unidos, seria a única alternativa por ser especializado em um dos mais conceituados daquele país. Em momento nenhum eu quis escolher os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele simplesmente se tornava o único resultado possível. Comprovei isso nos autos através de uma juntada de documentos extremamente pertinente, extremamente clara, sem prolixão. Os documentos são extremamente claros, diretos com relação às suas indicações, e foi aberto para a União Federal e para o Ministério da Saúde comprovar, de repente, o contrário daquilo que eu estava pleiteando. Com base nesses documentos, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve a decisão de primeira instância e obrigou a União a custear a cirurgia da criança no valor de $44.245, cerca de R$120 mil. Essa liminar foi deferida, principalmente porque houve uma garantia por parte dos pais para sustentar essa alegação de que não haveria essa cirurgia no Brasil. Eles fizeram um depósito judicial e ofereceram bens em caução, que cobrem praticamente a integralidade do que eles pleiteiam. A família ficou responsável pelas despesas de passagem e hospedagem nos Estados Unidos até a recuperação da menina. Ela pode sim sair dando seus primeiros passos sem nada, que é a marcha independente. E no final uma felicidade, uma expectativa assim, que eu desejo para todas as mães. Força. Dias depois da cirurgia, Júlia ainda saiu pedalando pelo hospital. Todos os momentos registrados pela família. Afinal, foram os primeiros passos de muitos outros que virão. Posso aconselhar a todo cidadão brasileiro que, na busca pelos seus direitos, jamais esmoreça, jamais desista. Se é pertinente, busque. Você paga imposto para isso, você tem que mostrar que cidadania existe. O
Via Legal de hoje fica por aqui. Para rever essas e outras reportagens, basta acessar nossos canais na internet. Eu volto na semana que vem com outras histórias contadas a partir de decisões da Justiça Federal. Até lá!